Hello everybody, how are you? Prontos para mais uma aula? Bom, atendendo a pedidos, hoje a aula vai ser sobre verbos, está bem? Tem uma lista de mais ou menos 100 verbos, é uma lista bem comum aí dos 100 verbos mais utilizados em inglês. Eu coloquei aqui 10 para vocês, que são dos mais utilizados, mas dependendo aí da pesquisa que vocês façam, esses verbos podem variar, dependendo do contexto que vocês estejam lendo ou conversando, os verbos vão variar. Mas aqui eu tenho 10 para vocês dos mais comuns. Vou mostrar para vocês os verbos, a tradução e alguma frase para ilustrar como que a gente utiliza esse verbo, está bem? Para começar então, temos o famoso verbo to be, que vocês já estão cansados de ouvir falar dele. No meu primeiro vídeo aí, vocês podem acompanhar, quem ainda tiver dúvida, ou esse for o primeiro vídeo meu que você está vendo, o primeiro vídeo no nosso canal é exclusivamente sobre o verbo to be. Então, se tiver dúvida, pode retornar lá. Nesse caso, eu tomei o cuidado, no exemplo da frase, de utilizá-lo na forma do infinitivo, porque no vídeo também a gente utilizou ele conjugado, está bem? De acordo com os pronomes. Mas aqui, no exemplo, eu tenho ele no infinitivo. Ele quer dizer ser ou estar. I want to be a teacher. Eu quero ser um professor. Só uma dica aí de pronúncia, cuidado com essa pronúncia do teacher, porque muitos alunos acabam falando teacher, por causa do nosso português, tá bem? Quiser corrigir a pronúncia aí, tá? Esse T é como se fosse o pessoal do sul, que fala leite quente, é mais ou menos assim, está bem? Então, teacher, ok? A seguir, nós temos o verbo have, que é muito comum. Ele também pode ser utilizado, assim como o verbo to be, como auxiliar. Mas isso a gente vai ver numa aula mais avançada, está bem? Aqui eu utilizei também no infinitivo, o verbo have, que é o verbo ter. I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos, está bem? Esse a lot of, or a lot of, dependendo do inglês aí, americano ou britânico, no inglês britânico também a pronúncia é um pouco diferente. Eles dizem a lot of, mas no americano a lot of, ok? Depois, na sequência, temos o do, que é o verbo fazer, mas também tem uma aula aí de do e does, sendo o do e o does utilizados como auxiliares. Tá? Aqui, ele está usado como um verbo mesmo. Tem o exemplo, então, I do my homework. Eu faço minha tarefa, ou meu dever de casa. Ok? Na sequência, temos o verbo say, que é dizer. Correto? E no exemplo, he says that he is happy. Aqui eu tenho he says, tem um S no verbo porque. Se você assistir a aula de do e does, você vai entender o porquê. Nas frases no presente, quando eu tenho he, she, it, eu coloco um S no verbo para conjugar. Então aqui eu tenho um S conjugando o verbo say, porque eu utilizei o he. Se eu tivesse utilizado o you, não precisaria esse S, tá bem? Aí ficaria como you say you are happy, por exemplo. Ok? O quinto verbo é o get. Esse get, o get ele é um pouco complicado, porque tem até uma piadinha aí que diz que se você não sabe o verbo, coloca o get que dá certo. Ele tem inúmeras traduções pra gente, tem inúmeras formas de utilizar o get. Eu coloquei algumas das mais comuns aqui e coloquei ele ilustrando um exemplo. Temos a frase aqui então, she gets home at 5. Novamente, temos o S no verbo porque para he, she, it eu coloco o S no verbo no presente, só na frase no presente, está bem? E na afirmativa, na negativa eu também não coloco. Próximo verbo aí, make, que é fazer. E aí vocês podem ficar na dúvida agora, se eu tenho do, que é fazer, e eu tenho make, que também é fazer, qual a diferença entre esses dois? Vou dar uma dica aí importante para vocês. O do é como se eu executasse apenas alguma ação. Por exemplo, eu faço os exercícios. I do the exercise. Então é só uma ação, uma atividade. Já o make é fazer quando você cria alguma coisa física. Por exemplo, quando eu faço um bolo, que é o exemplo que eu tenho aqui. Na verdade, we, eu usei nós. We make cakes every day. Nós fazemos bolos todos os dias. Então esse fazer, quando se cria alguma coisa, por exemplo, fazer café,
você pega o pó, a água, o açúcar, coloca tudo junto e você criou algo físico, que é o café. Então, criou alguma coisa, usa o make. Não criou, é só uma ação, usa o do. Mas os dois têm a mesma tradução, que é o fazer. Mas não confunda na hora de utilizar como auxiliar. Por quê? O do, ele também pode ser um auxiliar, mas o make não. Você não vai usar o make como um auxiliar. Correto? O próximo verbo que temos então agora é o go, que é o verbo ir. É muito comum. Vocês podem perceber que ele aparece demais aí em qualquer filme que vocês assistam, livro que vocês leiam, o go está sempre lá. E ele com a tradução do ir para o português. Tem aqui, they go to school in the morning. Ou seja, eles vão para a escola, ou eles vão à escola de manhã, ok? In the morning. Em oitavo lugar aqui temos o know, que é o verbo saber. É uma frase bem comum que as pessoas falam, é I don't know, dizendo que eu não sei, ok? O exemplo aqui, you know the answer, ok? Você sabe a resposta. Próximo tem o take. O take também tem várias traduções. As mais comuns são levar ou tomar. Tá bem? Posso também tirar uma foto. Ele serve como tirar também. Tirar uma foto, eu falo take a photo. Ok? No exemplo aqui, I don't take my dog to school. Ou seja, eu não levo o meu cachorro à escola. Coloquei o don't aqui, que na aula de do e does você também vê a utilização do don't, que é para eu transformar a frase na negativa quando eu não tenho o verbo to be. Só relembrando aí a aula de do e does. E em décimo lugar eu tenho o verbo see, que é ver. I see the sunset. No exemplo aqui, I see the sunset. Eu vejo o sunset. Sunset quer dizer pôr do sol, ok? Esses verbos aqui que eu utilizei, o único que está no infinitivo aqui, tá, é o verbo to be. No infinitivo eu quero dizer o verbo na forma mais básica que ele tem, que é assim, ser, ter, fazer, ok? Eu vou mudar alguma frase aqui, ilustrando se o verbo estivesse no infinitivo. Por exemplo, aqui nessa frase, no verbo do, I want to do. Quando eu coloco to, o verbo vai no infinitivo. Se eu digo I want to do, ou seja, eu quero fazer. Esse to, ele modifica o segundo verbo, deixando ele no infinitivo. Então fica I want to do, eu quero fazer my homework. Ok? Bom, esses foram os 10 que eu escolhi dessa lista, mas eu pretendo passar para vocês uma listagem dos 100 mais utilizados. Eu vou colocar essa lista para vocês, para download, e eu vou deixar ela bem completa. Também vou colocar esses verbos conjugados no passado, porque alguns deles são irregulares. E aí tem uma lista de verbos irregulares. Eu vou colocar para download para vocês também, para auxiliar vocês aí com os estudos. E como de costume, também vocês poderão baixar os exercícios e tirar dúvidas por aqui no nosso canal ou também pela nossa página no Facebook, que vocês sabem também. E por hoje foi isso daí. Até a próxima, pessoal. Valeu. See you next week. Bye bye and thank you.